A famosa crise de 29. Mas o que houve nos Estados Unidos e no mundo para que isso se tornasse um marco na história global? E por que grandes especialistas como Ray Dalio falam que no momento precisamos ser cautelosos para não acontecer tudo novamente? Fica nesse vídeo até o final que eu te conto tudinho. No dia 24 de outubro de 1929, numa quinta-feira, se deu início à maior crise econômica e financeira mundial do século XX. Embora sabemos o dia exato, sua origem está há 10 anos atrás. Logo após a Primeira Guerra Mundial, o mundo foi dominado por uma onda de otimismo que seria uma nova era de paz e desenvolvimento tecnológico e econômico. Esse período ficou conhecido como Loucos Anos 20. Houve mudança na moda, na arte, consolidação do direito feminino ao voto e um crescimento econômico americano que parecia que não teria fim. Para você ter ideia, naquela época, o cinema mudo começou a fazer muito sucesso. As comédias de Clara Bow e de Chaplin imperavam na época. O primeiro personagem de desenho animado, o Gato Félix. Na arte, surgiram dois movimentos de artes muito conhecidos, como o dadaísmo, de Marcel Duchamp, e o surrealismo, de Salvador Dalí. Já na arquitetura, destacava a arte de décor. Na música, o mundo vivia também a era do jazz, que se tornou amplamente popular ao longo da década, sendo o blues um dos ritmos mais conhecidos. Nesse período, após o final da guerra, a Europa enfraqueceu muito economicamente. Seu território estava devastado, suas cidades, fábricas e plantações ficaram totalmente destruídas, tendo que lidar com a grande falta de emprego e números exorbitantes de mortos. Já os Estados Unidos estavam se tornando a maior potência mundial, devido ao crescimento nas suas exportações de produtos agropecuários e industriais. Adotando uma política isolacionista, o Congresso americano não aprovou a entrada do país na Liga das Nações. Ele não vai não! Não vai não! Ele não vai não! Embora o país fosse a maior referência econômica, ainda existia uma falsa ideia de que os países europeus vitoriosos da guerra eram as potências predominantes internacionalmente. A Bolsa de Nova York multiplicou por 20 vezes o seu valor entre o período pré- e pós-guerra. Com isso, acabaram se tornando os maiores banqueiros globais, o principal centro financeiro, e com isso o dólar ganhou muito poder em relação às demais moedas do mundo. Essa época ficou muito marcada como uma contradição no contexto internacional. Caso alguma coisa acontecesse com o país, acabaria influenciando com toda a economia do mundo. Um dos motivos da crise acontecer é por causa do predomínio econômico global. Os Estados Unidos foi o país no qual a economia teve o maior crescimento da década. Isso aconteceu devido às importações de muita matéria-prima e alguns produtos agrícolas de outros países, como por exemplo do Brasil, o café, focando na produção interna e no desenvolvimento do país, assim se isolando do cenário internacional, já que a Europa, sua principal concorrente pré-guerra, estava devastada. Com o excesso de produção interna, principalmente agrícola, fez com que os bancos começassem a emprestar muito, e num determinado momento, o saldo devedor acumulado acabou sendo maior do que o próprio dinheiro em circulação no mercado, fazendo com que os agricultores produzissem mais do que a demanda do povo para consumir, ou países querendo comprar, assim enchendo estoques e sem dinheiro para pagar as dívidas com os bancos. Daí, com esse cenário na economia americana, o Banco Central Norte-Americano, o Fed, Federal Reserve, aumentou a taxa de juros de 5% para 6% em agosto de 1929. E no dia 24 de 10 de 29, com os burburinhos que muitas empresas estavam quebrando, a bolsa despencou devido a 13 milhões de ações que foram colocadas à venda e também muitos investidores indo aos bancos para pegar o seu dinheiro de volta. Mas pela alta inadimplência, os bancos não tinham como devolver esse dinheiro, assim causando um efeito dominó e um colapso na economia americana, fazendo com que o PIB dos Estados Unidos despencasse pela metade e milhares de bancos e empresas decretassem falência e, consequentemente, um desemprego de aproximadamente 25% da população. Ave Maria! E como os Estados Unidos eram o maior credor do mundo, acabou afetando geral, inclusive o Brasil, que não tinha mais quem comprasse em grande escala o café. Também causou uma certa desconfiança da população sobre o liberalismo, que era pregado pelos Estados Unidos na época, abrindo espaço para o crescimento do nazismo e do fascismo, já que o comunismo também não era bem visto, porque teve uma crise recente ali na Rússia, na Revolução Russa.
Em 1932, Roosevelt foi eleito e revolucionou a economia americana, interferindo diretamente no rumo dela, criando diretrizes e benefícios que deram suporte diretamente para as melhorias, por exemplo, salário mínimo e acordos de ajudas monetárias aos agricultores, assim minimizando o índice de desemprego e, consequentemente, de dívidas. Mas afinal, a decisão do Fed foi correta? Será que pelo fato de ter muito dinheiro emprestado para investimento, produção demais e pouca gente para consumir aquilo, e sem vender seus produtos, os agricultores não tinham dinheiro para pagar, o Fed realmente deveria ter subido a taxa de juros? Ou deveria abaixar os juros, já que precisava de dinheiro para o consumo? O certo não seria jogar dinheiro na economia com o objetivo de gerar consumo sobre o excesso do estoque e assim balancear com a alta da produção, assim fazendo com que os produtores agrícolas tivessem dinheiro para pagar as dívidas e evitassem a quebradeira geral de bancos e empresas. E o presidente Roosevelt deveria ter interferido na economia ou devia ter deixado fluir até que o mercado se ajeitasse? Pelo visto, a ideia dele foi boa, né? Porque ele foi reeleito 3 vezes. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Então é isso, pessoal. Sou o Claudinei Júnior, você está no canal Minando o Mercado. Se você gostou, deixa o joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com os amigos. Um beijo, um abraço e fui!